Vamos, irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus. Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel 15, versos 19 a 23. Segundo Samuel 15, 19 a 23, diz assim o texto: Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: Por que irias tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itaí: Vai e passa adiante. Assim passou Itaí, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Vamos orar a Deus. Mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, Pai. Que verdadeiramente a Tua palavra esteja trabalhando, moldando o nosso ser a cada dia, esteja operando, incomodando o nosso coração em andar segundo a Tua vontade. Dá-nos a Tua bênção, fala conosco, ajuda-nos a compreendê-la, aprender dela tantas coisas que trazem alento, que trazem exortações, que trazem consolo e conforto para a nossa vida. Fala ao nosso coração, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, aqui o pastor Edivaldo tem acostumado a turma a ter um título. Hoje, se eu fosse dar um título à nossa palavra, eu diria: Lidando com os desertos da vida. Quem já não passou por desertos? Quem sabe você esteja passando aí por um deserto. Como lidar com isso? Como nos ajustar a essa realidade? Nós vemos aqui nesse texto que Davi, movido pelas dificuldades que estava enfrentando, o contexto todo é uma situação em que seu filho se levantou contra ele, ele viu ameaçado o seu reino, a sua casa, a sua família, e ele então se retira, deixa o palácio, junta todos aqueles que são seus, os seus soldados, os seus valentes, a sua família, suas mulheres, seus filhos, e sai então dali deixando o palácio. E aí então nós vemos aqui que ele vai para um deserto. É o que diz aqui o final do texto: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O deserto não é um lugar desejável. O deserto sempre nos lembra sequidão, ausência de vida, solidão, silêncio. O deserto nos lembra tristeza, vazio. O deserto representa tempos difíceis para nós. O deserto nunca lembra coisas boas, mas coisas difíceis, tempos complicados. Mas com certeza há períodos em que isso se aplica também à nossa vida. Há momentos, há contextos, há períodos que nós enfrentamos verdadeiros desertos. Isso pode ocorrer em momentos ocasionais da vida, por um período intenso, longo ou curto. Pode ser ocasiões em que nós sofremos frustrações, pode ser situações em que um sonho que nós temos que não se realiza, e isso nos coloca por vezes num deserto.
uma enfermidade crônica nos coloca num deserto, perdas sensíveis para nós nos levam para o deserto. Muitas situações faz isso. Problemas para os quais nós não temos solução, nós começamos a viver como se estivéssemos num deserto. Esses contextos podem ser provocados pela mão dos homens, pode ser provocado, causado pelo próprio inimigo das nossas almas. Essas situações de deserto podem ter sido promovidas pelo próprio Deus para a nossa vida. Isso pode também ser umas situações causadas por nós mesmos. Nós mesmos nos colocamos em desertos muitas vezes, dificuldades que nós mesmos criamos, somos responsáveis. Um conselho que nós não demos ouvido nos levou para um deserto. Uma decisão precipitada nos leva para um deserto. Uma escolha mal feita nos leva para os desertos. Quantas coisas pode colocar a nossa vida num deserto? Desobediência à palavra de Deus, vida sem Cristo, vida sem compromisso com Deus. Muitas coisas podem nos levar para um deserto. A nossa teimosia nos coloca em desertos. Enfim, muitas coisas podem nos colocar de repente num deserto. A verdade é que os desertos de repente podem passar a fazer parte da nossa paisagem, podem fazer parte da nossa vida. Geralmente a gente quer entender por quê. Sempre nós começamos a nos questionar por que esse deserto, por que essa situação, por que nós passamos por eles. Às vezes é apenas com o objetivo de querer evitar que isso venha acontecer novamente, mas muitas vezes é simplesmente pela curiosidade de entender o porquê que nós estamos vivendo essa situação. Mas uma vez que nós estamos diante de um deserto, a questão mais importante passa a ser como lidar com ele agora. Como enfrentar isto? Como passar por ele? Alguns tentam fugir dos desertos, tentam sair deles a qualquer preço. Às vezes, na ânsia disso, tomam outros rumos duvidosos e às vezes adentram em um contexto mais árido do que aqueles que eles já estavam. Outros passam pelos desertos indignados, revoltados, murmurando contra pessoas, contra Deus, contra si mesmo. Pessoas que não aceitam aquela dificuldade. E diante disso nós percebemos que um ponto fundamental para lidar com os desertos é conhecer, é saber um pouco sobre os desertos que a vida pode ocasionalmente nos colocar. A falta desse conhecimento torna os desertos ainda mais terríveis, mais difíceis do que eles já são. Por isso nós vamos falar um pouco sobre os desertos da vida. Vejam que Davi, a partir desse momento, ele vai passar a enfrentar um período assim. Ele está saindo, deixando seu palácio, deixando o seu lugar de conforto, para caminhar indo em direção a um deserto. E o primeiro ponto que nós queremos destacar é que há ocasiões em que o deserto se torna o lugar mais seguro para nós. Há ocasiões que o melhor lugar para você é o deserto. Vemos isso no texto lido e que é perfeitamente aplicável à nossa vida. A casa real, o palácio de Davi, que naturalmente era o lugar mais seguro, mais confortável para ele estar, ali ele tinha todo o cuidado dos seus súditos, ali ele estava protegido, ali ele estava confortável, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha tempestade, ali era o melhor ambiente para ele. Entretanto, a situação que ele passou a viver fez que aquele ambiente confortável se tornasse um lugar perigoso, se tornasse o lugar mais difícil para ele viver. E essa é uma situação interessante. Por vezes os maiores riscos que nós enfrentamos está justamente no ambiente mais seguro que nós vivemos.
Às vezes, é nos ambientes seguros que nós temos as tentações mais fortes na nossa vida, as pressões mais intensas. Às vezes, no ambiente mais seguro é onde nós vemos a fé e o nosso compromisso com Deus sendo ameaçados pelo próprio conforto que nós temos. Nem sempre nós nos damos conta disso. Em que todos saíram para a guerra e ele ficou na sua casa desfrutando de um descanso. Se naquele dia em que ele observou Batseba tomando banho do seu terraço, se naquele dia ele estivesse vivendo um dos desertos da sua vida, ele teria evitado enormes problemas, inclusive este deserto que ele estava começando a enfrentar agora. Às vezes os desertos são os lugares mais seguros. Nós aprendemos com o texto que de repente o deserto que tanto nós tememos, que tanto nós fugimos e rejeitamos, circunstancialmente pode não ser o pior lugar para nós estarmos. Pelo contrário, pode ser o lugar mais adequado para eu estar vivendo. Davi entendeu isso. Apesar de todo o desconforto que ele ia passar a partir deste momento, ele inclusive tenta dissuadir aqui o geteu, esse amigo que queria ir com ele para essa situação difícil que ele ia passar. Ele tentou dissuadi-lo para que ele não entrasse nesse contexto, porque ele sabia que ia ser momentos difíceis, ia ser tempos difíceis. No entanto, o deserto para ele seria o lugar mais seguro. Às vezes o lugar que nós mais precisamos estar, e nós vamos entender isso, é o deserto. Outra realidade bíblica acerca do deserto, é que ali é onde Deus pode ter um objetivo especial para a nossa vida. Os desertos que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós evitamos, no deserto nós podemos ali ser preparados para a vida. O deserto se torna para nós um lugar de teste, um lugar para o nosso crescimento, um lugar para o nosso desenvolvimento espiritual. No deserto nós aprendemos a nos conhecer melhor. Ali nós descobrimos de um modo mais prático as nossas fraquezas. Descobrimos também de um modo mais prático os nossos potenciais. No deserto, onde você vai conhecer os seus limites. Nós não conhecemos os nossos limites dentro de uma vida de conforto, dentro de um contexto pacífico, dentro de um contexto que nós não sofremos nada. É quando nós estamos sendo provocados, as situações nos provocam, é ali que nós somos testados, é ali que nós temos a oportunidade de crescer, e o deserto é um ambiente favorável para isso. Jesus foi levado para o deserto. Logo no início do seu ministério, o Espírito o impeliu para o deserto. Era importante Jesus passar pelo deserto. Nos nossos desertos, sem recursos, nós podemos conhecer melhor o cuidado de Deus. O povo estava num deserto lá com Jesus, e os discípulos estavam ali preocupados, porque como que eles iriam se alimentar? E a pergunta deles é: de onde nesse deserto nós vamos conseguir alimento, pão para essa multidão? E foi ali no deserto, naquele ambiente onde não havia recursos, que o Senhor deu provas para ele do seu amor, do seu cuidado, do seu poder, multiplicando ali os pães. Foi no deserto, onde não havia outros recursos. Foi no deserto da aflição que o salmista, lá no Salmo 119, 71, ele também afirma dizendo assim: foi-me bom eu ter passado pela aflição, foi bom eu ter enfrentado o deserto, para que eu aprendesse os teus decretos. O deserto que nós não gostamos é um lugar didático,
é um lugar que ensina, é um lugar que trabalha a nossa vida, é um lugar que revela melhor quem somos nós. O deserto. É ali que nós reconhecemos o real valor dos heróis da fé. Lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 8, fala sobre os heróis da fé, os quais eram errantes, andavam errantes pelos desertos. Homens que lutaram, que enfrentaram lutas, que enfrentaram dificuldades. Finalmente, no deserto, nós somos mais sensíveis à voz de Deus. No dia a dia, estando no nosso ambiente seguro, temos muitos recursos, temos a nossa família, temos os nossos amigos, nós estamos aqui fortalecidos. Isso no nosso dia a dia. O socorro de Deus nesse contexto confortável, por vezes é atribuído a pessoas e não a Deus. Por vezes os recursos que nós temos desfrutado é atribuído aos recursos e não a Deus. Porque parece que tudo isso é nosso. Somos cercados de coisas boas, que Deus mesmo nos deu, mas não vemos em tudo isso a bondosa mão de Deus. Parece que o alimento que nós temos cada dia na nossa mesa foi obtido pelo meu esforço, pela minha inteligência, pelo emprego que eu conquistei. E não percebo que é Deus quem me dá. Eu só ia perceber que é Deus que me dá o alimento se eu estivesse num deserto, não tivesse recurso nenhum e Ele me alimentasse. O deserto é importante na nossa vida. No deserto nós estamos mais sensíveis à voz de Deus. No deserto da nossa vida é diferente do nosso ambiente seguro. Ali a nossa dependência de Deus aumenta. Quando estamos no deserto, a dependência de Deus fica mais evidente na nossa vida. Uma dependência que no dia a dia nós não reconhecemos. Não percebemos. No deserto o dinheiro não serve de nada. De que serve o dinheiro no deserto? Enquanto os discípulos estavam com Jesus lá no deserto, eles podiam ter dinheiro, mas onde comprar pão? É Filipe quem diz, olha, ainda que a gente tivesse aqui não sei quantos denários, no que adianta? Onde que tem pão para se comprar? No deserto o dinheiro não te ajuda. Os recursos que você tem de nada serve. No deserto não resolve plano saúde. O que resolve um plano saúde no deserto? Seus seguros, o que vai resolver no deserto? No deserto nós dependemos ou percebemos a nossa dependência de Deus, de uma forma muito mais vívida. No deserto nem os amigos ajudam, porque os amigos estão no deserto também. Deserto é dependência de Deus. Isso faz com que o deserto venha para muitos a ser um lugar de encontro com Deus. É no deserto que nós percebemos quanto eu sou fraco, o quanto eu preciso de Deus, o quanto os meus recursos não me resolvem, o quanto tudo aquilo em que eu me apego, tudo aquilo que me parece ser o esteio, a base, parece que ali não tem nada disso, eu não sei como viver, preciso de Deus. Por vezes o deserto se torna o lugar de um renovar de compromisso com o Pai. O filho pródigo precisou chegar até o deserto, para ele se dar conta que a casa do Pai era o melhor lugar para a vida dele. Ele não percebeu isso enquanto não chegou no deserto. E enquanto ele estava na casa do Pai, ele também não percebia isso.
Foi preciso ele sair, ele passar necessidades, ele passar fome, ele não ter para onde correr. Nós não gostamos de viver essa situação. No que dependesse de nós, nossos filhos jamais viveriam uma situação como essa. Mas Deus sabe o quanto nós, por vezes, precisamos do deserto na nossa vida, para nós percebermos a nossa fragilidade, para nós percebermos o quanto Deus é importante nas nossas vidas. Ele precisou reconhecer que a casa do Pai era o melhor lugar para ele estar, mas isso só veio quando ele enfrentou o deserto. Deus sabe que na maioria das vezes, o deserto é o único lugar em que nós vamos dar ouvidos à sua voz. O deserto é o único lugar que nós, por vezes, vamos dar ouvidos à voz de Deus. O profeta Oséias, lá no livro de Oséias, no seu livro, Oséias 2, Oséias Joel é a sequência. Oséias capítulo 2, versículos 13 e 14. Um contexto em que o povo estava completamente afastado de Deus. O povo ignorava o conhecimento de Deus. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte ao povo através do profeta Oséias, capítulo 2, versos 13 e 14. Diz o Senhor: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aí o Senhor fala uma coisa extraordinária. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. É lá que ela vai me ouvir. É lá que nós vamos dar ouvidos à voz de Deus. Porque aqui, enquanto confortável, as coisas enchem, encantam os nossos olhos. Nós estamos encantados com a vida, com as coisas, com situações que a vida proporciona. Não temos como ouvir a voz de Deus. Eu estou ouvindo outras coisas. Eu estou prestando atenção em outras coisas e não ao Senhor. E o Senhor aqui, Ele diz: eu o levarei ao deserto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor não conduziu para o deserto para deixar lá, para perecer, para acabar. Mas ele sabia que era preciso que fosse ao deserto, porque só lá, no deserto, na dificuldade, na luta, na solidão, no silêncio, na aridez, é que iria ouvir a sua voz. Às vezes nós ficamos desesperados quando vemos alguém que nós queremos bem se dirigindo para o deserto. Nós ficamos preocupados. Nós, às vezes, entramos em desespero com isso. Mas quem sabe será essa a oportunidade mais importante na vida dessa pessoa. Alguns, às vezes, usam o termo, não do deserto, mas falam, é preciso, às vezes, chegar ao fundo do poço para ver que precisa de socorro, para ver que precisa de ajuda, para ouvir a voz de Deus. E aqui o Senhor diz que encaminhará ao deserto. É ali no deserto que o Senhor transforma a vida de muita gente. Não só aqueles para se encontrarem com Ele, mas aqueles que estavam distante deles, como é a situação do povo nos dias de Oséias, que estavam longe de Deus, afastados de Deus.
não davam ouvidos ao Senhor, não prestavam atenção à sua palavra, desobedeciam, levavam a vida como eles queriam, mas o Senhor então disse: eu vou atraí-la para o deserto. Lá ela vai me ouvir, lá eu falarei ao seu coração. Quando nós vemos situações, alguém se encaminhando para o deserto, nós precisamos ter calma, orar pela pessoa, clamar por ela, mas confiar sem perder a esperança, que esse pode ser o meio para ela se encontrar com Deus. Esse pode ser o meio para ela dar ouvidos à voz de Deus, a essa voz que tanto tem falado, mas a pessoa pouco tem dado atenção. Mas eu posso dizer isso também porque o deserto, e esse é um quarto ponto, o deserto não é o fim. Quando no deserto nós imaginamos que ele não tem fim, essa é a impressão que nós temos. Creio que uma pessoa que de repente ela acorda no meio de um deserto, a impressão que ela tem olhando para qualquer lado é que não tem fim aquele deserto. Isto por vezes é o que nos leva a buscar a Deus. É quando o deserto parece não ter fim, é aí que muitos buscam a Deus. Buscam aquele que tem poder para transformar desertos em mananciais. Aquele que tem poder para nos ensinar a sabedoria, que o conforto nunca nos ensinou, ou talvez até o conforto tenha nos tirado a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o conforto e a segurança, os recursos que nós temos, muitas vezes ofuscam a nossa dependência de Deus. Deserto pode não ser o fim. Davi seguiu o caminho do deserto sem saber o que lhe aguardava. Davi não sabia o que o esperava, qual seria o desenrolar daquilo. Seu filho Absalão estava assumindo o palácio, estava agora tendo todo o povo, ou grande parte do povo, agora apoiando a ele no seu reino. Davi não sabia o que ia acontecer, enquanto ele se dirigia para o deserto. Mas nós sabemos pela própria palavra, que mais tarde ele voltou para o seu palácio. Mais tarde ele retornou, seu filho foi morto, aquela revolta deu em nada, e ele retornou ao seu palácio, apesar de todas as circunstâncias, toda aquela expectativa, quem sabe ruim que o deserto apresentava, apesar de tudo isso, ele volta seguro para o palácio. Contudo, foi no deserto, ele que já sabia, teve a oportunidade de aprender mais ainda acerca de Deus. Foi no deserto que ele pôde experimentar mais ainda o quanto Deus era importante na vida dele. O quanto Deus era relevante na sua vida, o quanto ele precisava de Deus. No deserto ele aprendeu mais ainda. Ali ele descobriu algo extremamente valioso, muito mais valioso do que as riquezas que ele tinha. Davi tinha muitas riquezas, muitos despojos de nações ele possuía, muitos bens. Davi vivia uma vida muito confortável já a essa altura. Davi vivia uma segurança muito grande dentro do seu palácio. Mas foi no deserto que ele descobriu aquilo que mais valia, aquilo que mais tinha valor para ele. E é no deserto que ele escreve aqui o Salmo 63. Salmo 63 diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Foi lá no deserto, onde ele se deu conta do seguinte. Ali ele escreveu: ó Deus,
Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. E ele declara aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida. Aqui ele descobre mais ainda que não são as riquezas que o sustenta, não é o conforto que ele tem que o sustenta, nem a saúde que ele tinha. Ele descobre que ali, ele conclui que a graça de Deus, no deserto ele conclui que a graça de Deus é melhor do que a vida. Ali ele escreve estas coisas. Então, irmãos, quando nós enfrentamos os desertos da vida, e muitas vezes nós nos deparamos com eles, nós precisamos ter em mente a relevância desses desertos, como lidar com eles, o que esperar deles. Primeiramente, saber que há ocasiões em que o deserto é o lugar mais seguro para você. É o melhor lugar. Como eu disse, se Davi estivesse no deserto, naquele dia em que Batseba estava tomando banho lá e ele a observou, se ele estivesse no deserto, ele não ia enfrentar isso que ele estava enfrentando agora. No deserto a gente se concentra mais em Deus. Talvez se nós vivêssemos num deserto, nesse aspecto, nós viveríamos uma vida espiritual mais intensa. Às vezes no período de deserto que a gente vem mais para a igreja. É no período do deserto que a gente sente que precisa ler mais a Bíblia. É no deserto que às vezes nós percebemos que precisamos orar mais. Porque no dia a dia, tudo caminhando aparentemente, porque é só a aparência que está sob o nosso controle, a gente não se preocupa tanto com essas coisas. Mas é no deserto que a gente percebe. É no deserto que nós somos melhor preparados, é um lugar de teste. Ali nós descobrimos realmente o nosso potencial, as nossas fraquezas, os nossos limites. No deserto é que nós aprendemos isto. E também termos consciência que o deserto pode não ser o fim. Davi voltou para casa. E ele voltou tendo aprendido algo ainda mais excelente para a vida dele, sobre a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aplicarmos estas coisas à nossa vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar?